Mas agora todos estão convidados também para assistir à palestra sobre cuidado coordenado com a doutora Fabrícia Jung. Ela é Head de Saúde da Saúde Vitat, uma empresa que se dedica à saúde e bem-estar, que oferece uma grande variedade de produtos para a saúde, higiene e cuidados especiais. Então, doutora Fabrícia, por gentileza. A senhora vai fazer aqui? Tá ótimo. Deixa eu testar se a altura tá boa. Tá bom? Ótimo. Eu vou falar aqui um pouquinho mais longe. Oi, gente, boa noite. Que baita responsabilidade ficar para o finalzinho do dia, né? Quando eu fui ver as apresentações... Tá bom? Tá bom. Quando eu fui ver as apresentações, que eu vi que o Miguel ia falar, eu falei, vixe, agora ficou complicado, né? Subiu muito a barra. E depois de ver todas as apresentações que teve aqui no Conacare também, eu vou tentar fazer uma apresentação bem leve, porque tá todo mundo já cansado. Quem tá em casa, pelo menos, pode pegar uma xícara de chá, tomar um chocolate quente, mas a gente que tá aqui no auditório, a gente tá com dorzinha nas costas já, então eu vou tentar ser rápida e também ser leve, né? Só falando um pouquinho para vocês, por que o título da minha apresentação não tá cuidado coordenado. Quando a gente foi convidado para participar do evento, a gente queria trazer o que nossa startup faz. Então, a Vitat ela é uma startup de saúde que é uma spin-off da Raia Drogasil. Só que o que eu pensei? Chegar falando de empresa é muito chato. E eu já sabia que vocês iam estar cansados. Então, eu falei, vamos trocar o tema, falar de 5 hábitos para a longevidade. E eu não vou falar de nada que eu produzo na Vitat agora, para não ter conflito de interesse. Tudo que eu vou mostrar tem evidência na literatura e não fui eu que produzi os artigos que eu trouxe aqui. Então, a gente vai passar um pouquinho por que é longevidade, o paradigma de saúde e doença, os hábitos para chegar lá, né, chegar mais longe, e depois, só no finalzinho, que eu vou falar um pouquinho de como que a Vitat pode ajudar. Então, sobre a longevidade, né? A Cora Carolina, ela foi uma poeta brasileira e escritora que ela viveu 95 anos. E ela tem uma frase que fala, não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. E como médica que estuda a parte de nutrologia, de medicina do esporte, e já tendo atuado como médica de família durante mais de 3 anos, eu quis mudar um pouquinho essa frase. A gente pode sim acrescentar mais dias às nossas vidas, acrescentando mais vidas aos nossos dias. Quando eu me formei, eu tinha muita dificuldade de entender como que eu podia ajudar meus pacientes. Por quê? Quando a gente estava na faculdade, por mais que eu atendesse o paciente dentro do hospital universitário ou no ambulatório, eu tinha muito mais recurso. Eu tinha 1 hora, 1h30 de consulta, tinha o suporte ali de uma equipe multi. E aí, quando eu formei, no auge da minha ingenuidade, da juventude, eu fui trabalhar no SUS como médica de família e comunidade. E aí eu descobri que eu tinha 15 minutos para resolver os problemas dos pacientes que eu não conhecia. E eu tinha 15 minutos para conhecer eles também. E tinha um bloco de prontuário dessa altura, de papel, com as letras horríveis, porque ninguém ensinou a gente a escrever na faculdade, né? Parece que era a premissa que a gente tivesse aprendido a escrever antes. Mas aí, se a gente já sabia, a gente desaprendeu na faculdade. Então, não dava para entender quem era o paciente que eu tinha que atender ali. E o que eu percebi com o passar do tempo é que, por mais medicamento que eu prescrevesse, eu não estava conseguindo deixar os meus pacientes mais saudáveis. E aí eu lembrei de um professor de saúde pública que perguntava assim, que tipo de médico você quer ser? O tipo bombeiro, que apaga incêndio? E quando não tiver mais incêndio? E se seus pacientes realmente ficarem mais saudáveis, você vai perder o trabalho? Você não vai ter trabalho? Seja um médico ou seja um profissional de saúde que vai ficar feliz quando os pacientes estiverem saudáveis e mudar os incentivos. Então, é por isso que eu vou fazer essa palestra hoje para vocês e é por isso que eu comecei a estudar nutrologia e medicina do esporte e é por isso também que eu fui trabalhar na Vitat, para trabalhar com promoção e mudança de hábitos de vida. Então, a gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado. Infelizmente, com a Covid, estima-se que na América Latina a gente perdeu 3 anos de expectativa de vida e no Brasil 4 anos. Mas tem aumentado bastante a nossa expectativa a ponto de achar que em 2060 a gente vai chegar em 83,5 anos. E aí vou acrescentar mais uma coisa pessoal. Que aqui no estado de São Paulo, as médicas têm uma expectativa de vida de 65 anos. Quando eu descobri isso, eu descobri que a gente tem que pensar longevidade desde quando a gente é mais jovem possível. E aí eu comecei a pensar por que eu também, na minha profissão, não tinha longevidade.
E aí, quando a gente fala de longevidade, todo mundo quer viver mais? Quer. Mas a gente não quer viver de qualquer jeito. Se você for falar para uma pessoa, olha, você pode viver até os 100 anos, mas você não vai ter autonomia, você não vai conseguir fazer as suas atividades de vida diária, você não vai conseguir sair, reconhecer a sua família. Ninguém quer viver desse jeito. A gente não quer longevidade por longevidade. A gente quer longevidade com qualidade de vida. E aí, qual é o problema? A gente tem aumentado a expectativa de vida, mas a gente tem aumentado a qualidade de vida da mesma maneira e na mesma progressão? E a verdade é que não. A gente vê esse gráfico aqui, ele mostra o percentual das comorbidades, aliás, em número absoluto, a quantidade de pessoas com comorbidades nos octogenários, né? E aí a gente vê, por exemplo, hipertensão arterial, problema de coluna, colesterol alto, doença do coração, diabetes, depressão, AVC, estou até ficando sem fôlego de tanto falar, câncer, doença no pulmão, asma e insuficiência renal. E como isso repercute na qualidade de vida. Como isso atrapalha ser longevo, né? Como isso atrapalha a longevidade saudável. Então, acho que a gente não pode falar de longevidade sem falar do saudável depois. E aí, o paradigma de saúde e doença. Antigamente, a gente, por mais que a OMS fale que saúde é o bem-estar completo, social, não só a ausência de doença, a gente sabe que isso é muito difícil de ser refletido dentro dos nossos consultórios. Então, por exemplo, saiu uma pesquisa falando que os pacientes, apenas 20% relatam terem sido orientados a fazer mudança no estilo de vida. Mas quando você pergunta para o profissional de saúde, 80% respondem que fazem esse tipo de orientação. Então, o que será que está acontecendo? Será mesmo que a gente está conseguindo fazer essa orientação? E se a gente está conseguindo fazer essa orientação, será que a gente está fazendo de uma maneira assertiva ou que o nosso paciente realmente consiga aderir? Né? Não adianta só falar, tem que dar estratégia também. Era para estar um vídeo aqui, mas quando eu baixei o BDF, o vídeo não ficou. Então, quem quiser pode jogar os celulares aqui no QR Code. Mas é um vídeo que é do Canadá, que fala sobre como você quer ser quando você ficar mais velho, né? Que tipo de idoso você quer ser. E aí ele traça um panorama, uma tela dividida, ele vai mostrando uma pessoa que faz atividade física, que tem motivação para brincar com os netos, que sai de casa, que tem relacionamento, e uma pessoa que vive dentro do ambiente hospitalar. Não significa que a pessoa que escolheu o estilo de vida saudável, ela não vai ter doença. É possível ter um estilo de vida saudável, é possível ter qualidade de vida, apesar de ter uma doença crônica. Então, a gente sabe que, se a gente consegue manejar essas doenças crônicas, não só com medicação, mas também com a mudança do estilo de vida, a pessoa pode ter qualidade, sim, e ela pode ser considerada... ontem a gente estava discutindo, a gente pode considerar as pessoas que têm cronicidades controladas saudáveis, se elas têm um estilo de vida saudável, se elas têm qualidade de vida. E cada vez mais eu associo saúde a uma percepção de vitalidade, de motivação, de capacidade de realização, principalmente realizar nossos sonhos. E quando a gente é muito jovem, no auge da nossa... Ainda estou no auge da ingenuidade, no auge dos medos, né? Vim aqui na frente, por exemplo, dá um medo danado, né? Do julgamento, do que as pessoas estão achando, se as pessoas estão gostando. E aí a gente vai ver que as pessoas, quando passam dos 50 anos, elas começam a ficar mais corajosas. É tipo assim, vai o racha. Né? Os medos, eles começam a ficar menores. Começa a ter a sensação, eu já vivi metade da minha vida, como eu quero viver a outra metade? E por mais que a nossa sociedade não seja uma sociedade que ressalta a sabedoria, todas as vezes que eu converso, que eu vejo palestras que falam sobre mais de 50 anos, principalmente focado em mulheres, eu fico pensando assim, eu só queria ter a energia que eu tenho agora, com essa sabedoria do futuro, com essa questão do futuro, com essa vontade e como que eu posso dizer? A coragem de não se preocupar com os outros, tanto quando a gente se preocupa, principalmente nós mulheres, com a carga que a gente tem, enquanto tem filhos pequenos, enquanto a gente é responsável por muito cuidado, né? Acho que foi a Gilda que falou que só por ser mulher, a gente acaba carregando o peso de ter que cuidar de todo mundo, né? Então, se você é mulher e é solteira, você tem que cuidar dos seus pais, porque você é a pessoa solteira da família. Se você é casada, você tem que cuidar dos seus sogros, porque é a obrigação da mulher cuidar. Aí depois, se você tem filhos, até os filhos crescerem, né? Então, quando você tem 50 a mais, que você vê que a sua vida já chegou a estar ali para metade, você fala, agora eu tenho que começar a cuidar de mim também. E a gente tem visto esse movimento nos últimos anos. E aí vamos entrar ao que interessa, que são os 5 hábitos para a longevidade.
O primeiro hábito é movimento. E por que eu falo movimento ao invés de exercício físico? Quando a gente fala para o paciente que ele tem que fazer exercício físico, ele já pensa que ele tem que ir lá na academia puxar ferro. Ele pode ir também. Ficaria feliz se eu fosse na academia e tivesse um tanto de gente que não fosse só aquele estereótipo padrão, forte, magro, com a barriga de tanquinho, mas que tivessem outras pessoas, porque a musculação também é um super exercício, né? Ela aumenta a massa muscular, aumenta a massa óssea, ajuda muito. Mas o que é importante é o movimento. A gente sabe que o sedentarismo, por si só, é um fator de risco independente para a mortalidade. Então, não é porque ele causa outras doenças, é porque a inatividade, por si só, ela já te deixa propício a alterações metabólicas, a perda de massa muscular, a perda de massa óssea, ao desenvolvimento de depressão e ansiedade. Então, por isso que hoje a gente fala tanto sobre movimento. E o que eu faço de movimento? Qualquer coisa. Principalmente o que te dá prazer. Não gosto de nada, então testa tudo. Depois da pandemia, todo mundo teve dificuldade de voltar a fazer alguma atividade, né? E aí eu tava, assim, desanimada, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Eu adorava ir pra academia, de repente eu passei a odiar. E aí eu falei, vou começar a fazer circo. Fiz um tempo, fiz trapézio, eu pulei na cama elástica, fiz lira, tirei o ombro do lugar, assim, recomendo não irem com tanta força no começo, quando estiverem começando, né, quando estiverem aderindo à atividade física. Mas se você faz alguma coisa com prazer, é muito mais fácil de você continuar. Por isso que eu até coloquei aqui esse artigo mostrando sobre a mudança do estilo sedentário e quais são os potenciais riscos da saúde, para ver se você começa hoje. Pode escolher qualquer coisa, fazer uma caminhada, chegar em casa e praticar yoga, ou já amanhã marcar algum lugar para você ir fazer algum tipo de exercício físico. Não espera muito, começa com o que tem, começa pequeno e escolha algo que te dê prazer, que vai ser mais fácil de você manter. Em relação à alimentação, a doutora Denise já incentivou a gente bastante aqui a mudar a nossa alimentação, mas muitas vezes a gente fala para os pacientes, tem que melhorar a alimentação, tem que fazer dieta. O Miguel trouxe a questão da restrição calórica, né? Ninguém quer fazer restrição calórica para viver mais, né? Se eu pudesse, eu não faria restrição calórica para viver mais. Mas o que eu gosto de destacar, o que é fácil de fazer, é a gente pensar em comida de verdade e hidratação. E o que é comida de verdade? É quando você faz mais compra na feira, e quem mora em São Paulo tem pelo menos essa sorte, porque vocês têm outros azares, mas tem essa sorte de ter muita feira, de ter feira em cada bairro, que a maior parte da nossa comida deveria ser comprada na feira, não no supermercado. Até porque o supermercado, ele coloca, né, a parte de ciência comportamental. Quando você está tentando mudar de vida, aí você vai no supermercado, o que tem perto do caixa? É um tanto de chocolate, aquele tanto de doce, balinha, não sei o que. Se você for com fome, então... Fora, tem linhas do supermercado, né, que eu nem passo. Eu vou pulando, porque eu sei que se eu entrar lá, eu vou pegar alguma coisa que eu não quero ter na minha alimentação. E aqui esse estudo norte-coreano, ele fala sobre comida de verdade, o que a gente deveria comer. E duas coisas que eu gosto muito de destacar. Fruta. Às vezes a gente faz muito terrorismo nutricional, né? A gente fala, fruta tem frutose, faz mal para a saúde. E, na verdade, uma das principais recomendações que a gente tem é comer de 2 a 3 porções de fruta por dia. Quem aqui come 2 a 3 porções de fruta por dia? Muita gente com dificuldade, né? Mas é uma das coisas que a gente precisa... E deveria ser fácil conseguir fruta, né? E não é. Eu estava no congresso de nutrologia no final de semana passado e eu tive dificuldade de conseguir fruta e de conseguir água. Falei, meu Deus do céu, se aqui tá difícil, imagina nos outros lugares, né? Então, é super importante isso. Em relação às fibras também, aos vegetais que a gente precisa consumir, tem uma região que chama Okinawa, que lá eles têm um estilo de vida mais plant-based, e é uma das zonas que a gente fala, zonas azuis do planeta, né? E aí é super importante a gente associar a fibra, mesmo que a gente coma carne, que não seja tão plant-based, que a gente coma fibras. E não as fibras que vêm de suplemento. Comer fibra das frutas, das verduras, da aveia, dos grãos, né? Eu não faço nenhum terrorismo em relação aos suplementos. Eu acho que quando a gente não consegue atingir o que é necessário, é importante. Mas eu sempre falo com os pacientes. Às vezes eles chegam assim, eu queria tomar um suplemento. Vamos tentar ver primeiro o que você está comendo?
Vamos tentar conversar com a nutricionista e ver como está seu cardápio? E aí depois, se a gente realmente não consegue atingir, ou se está faltando alguma coisa que a gente precisa realmente suplementar para depois manter com a alimentação, a gente suplementa. Em relação à hidratação, pelo menos 35 ml por quilo de água. A gente tem um range, né, que vai até 50 ml por quilo de líquidos por dia, mas eu falo que pelo menos 35 ml por quilo de água. E a gente esquece de tomar água. Tem uma garrafa minha que está escondida ali, que tem 2,2 litros de água. Porque, gente, a gente vive numa sociedade muito apressada, né? Então, encher a garrafinha d'água parece uma eternidade. Aí, quando eu tinha a garrafinha de 500 ml, eu só enchia ela uma vez no dia e só tomava ela. Aí eu falei, eu vou ter que achar um garrafão, porque aí eu vou encher ele uma vez no dia, e aí pelo menos eu me comprometo a terminar aquela garrafa, né? Porque eu tenho que dar o exemplo para os pacientes. Então, funciona. Comprem uma garrafa bem grande, ou peguem algum litro que vocês têm em casa e marquem os horários para tomar e bebam água. E quem não bebe água pela saúde, beba água pelos músculos, porque músculos mais hidratados crescem mais. A gente recruta muito mais células satélites para crescimento muscular quando a gente toma água. Em relação ao sono, todo mundo fala que gostaria de ter mais tempo. Quando as pessoas querem ter mais tempo, às vezes elas deixam de dormir. Eita, agora foi. Mas a gente já tem estudo mostrando que quando a gente não dorme com qualidade, a gente pode perder até 8 anos na nossa expectativa de vida. É muito tempo. Isso não tem a ver necessariamente com a quantidade de horas que a gente dorme, mas com a qualidade do nosso sono. E quais são os fatores que estão relacionados com a qualidade do sono? Se a gente tem um hábito de acordar e dormir no mesmo horário, se a gente não acorda tão cansado de manhã, e é diferente de preguiça de cansaço, tá? Porque preguiça de levantar eu tenho todos os dias. Nunca teve um dia que foi fácil, que eu falei, nossa, que delícia, tô acordando 6 horas da manhã para ir na academia. Não teve nenhum dia fácil até hoje. Talvez algum dia se torne fácil. Diz que agora não é mais 20, que a gente não tem como comprovar quantos dias leva pra gente criar um hábito. Então, talvez, já tem 7 anos que eu treino, talvez algum dia se torne fácil acordar 6 horas da manhã, mas ainda não é. Também está associada à nossa exposição a luzes, né? Olhar se ao redor de nós, quando a gente vai dormir, tem alguma luz sendo emitida, principalmente a luz azul, e tentar evitar as telas antes de dormir, pelo menos 2 horas antes de dormir. Mas não começa tentando 2, começa tentando 10 minutos. Se você conseguir desligar 10 minutos antes, aí você vai aumentando. Porque se você começa tentando mudar tudo de uma vez, tem uma menor chance de você conseguir. Em relação a equilíbrio, e aqui é equilíbrio e não saúde mental, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente só pensa em ansiedade, depressão, manejo do estresse. E, na verdade, equilíbrio tem a ver com os nossos relacionamentos, tem a ver com o nosso propósito, tem a ver também com o nosso estresse. Mas eu gosto de trazer esses 2 primeiros, porque quando a gente vai no médico, a gente nunca pensa em falar sobre relacionamento, sobre propósito, sobre como está a nossa vida, mas isso afeta muito a nossa saúde, e isso afeta muito a nossa longevidade. Tem o Ikigai, que é uma filosofia japonesa, que mostra bastante como o propósito está associado a essas zonas, aos blue zones também no planeta, né? Então, você sabe qual é o seu propósito? Você sabe por que você acorda todos os dias de manhã? Por que você faz o que você faz? E a gente pode encontrar propósito. O nosso propósito não é só trabalho, né? Porque muita gente pensa em propósito e associa trabalho. Às vezes você está num trabalho que você não gosta tanto, que você gostaria de sair, que você gostaria de mudar. Nem todo mundo tem o privilégio de trabalhar com o que ama, mas você pode ter outro propósito. Você pode ter um trabalho voluntário, você pode ter uma questão de espiritualidade, você pode ter uma questão com a família. Então, é super importante você entender o que vai te fazer acordar amanhã, o que te faz ter motivação, o que te faz continuar querendo viver. E em relação aos relacionamentos, a pandemia, eu sou apaixonada por home office. Depois da pandemia, passei a trabalhar em home office. Mas, ao mesmo tempo, eu vivo uma questão, assim, porque eu sinto falta das pessoas. Eu sinto falta do relacionamento. Eu desacostumei a falar em público, porque eu passei a falar só com a tela do computador. E, geralmente, as pessoas ficavam com a tela desligada. Eu nem sabia se as pessoas realmente estavam me ouvindo do outro lado, né? Ou quando você faz uma... Gente, coisa esquisita pra mim é fazer o tal do danado do Reels.
Espero que a minha mídia social não esteja vendo, porque ela fica no meu pé para eu gravar. Gente, como que eu gravo um negócio se eu não sei o que a pessoa está assistindo, quem está assistindo, para quem que eu estou falando? Mas aí agora eu vou retomando essa questão de falar presencialmente para vocês também que estão na tela. A gente não respeito muito que vocês ficaram em casa porque tá frio, mas é muito bom ver os rostinhos, encontrar, conversar, conhecer gente nova. E a pandemia ela mostrou muito pra gente o que realmente é essencial, o que realmente toca as nossas vidas e quanto as pessoas são importantes. E o último hábito para longevidade, eu achei que o Miguel até ia falar bastante hoje sobre felicidade, que eu já vi uma palestra dele sobre felicidade que me encantou muito, mas ele trouxe várias coisas já em relação a isso, né? Tem muito artigo científico que mostra não só essa sensação de bem-estar, plenitude, felicidade associada à longevidade, mas trabalho voluntário, amizade, várias outras coisas que são tão intangíveis do ponto de vista de ciência, mas que quando a gente vai pesquisar tem uma baita influência na longevidade, principalmente na longevidade saudável. E não só em viver mais, mas viver mais com menos doenças. Além da gente se sentir mais feliz e isso ajudar a gente a viver mais, se a gente está feliz, se a gente está querendo aquela sede de viver, isso também ajuda a gente a se cuidar. Porque para você se cuidar, não é só estratégia, não é só um profissional de saúde te falar. Você tem que ter vontade de viver. E para você ter vontade de viver, geralmente está associado à felicidade. Isso não significa que a gente vai estar feliz todo dia. Isso não significa que a gente não vai ter momento de tristeza. Mas significa que a gente tem aqueles momentos que a gente fala, poxa, eu quero continuar aqui. Porque tem coisa que acontece que me deixa muito feliz, que me deixa muito bem. Então, quando eu brinco, quando eu saio, pra mim é colocar o pé na natureza, andar descalço na grama. Aquele momento que você tem conexão assim com o ambiente, você fala, meu Deus, realmente a gente deveria lutar mais para continuar aqui, continuar nesse planeta e melhorar nosso planeta. Então, felicidade importa. E se os profissionais de saúde que trabalham com vocês não estiverem falando de felicidade, falem de felicidade com eles, porque talvez ninguém esteja cuidando deles também, eles estejam tão tristes que eles não conseguem falar de felicidade com vocês. E aí eu falei que eu ia falar pouquinho sobre a Habitat, mas eu queria mostrar para vocês o que é a Habitat. Então, se vocês colocarem o QR Code, vocês vão poder conhecer o nosso site. A gente é uma rede completa de saúde e bem-estar, cuidado e prevenção para você se cuidar por inteiro, de forma prática, possível e que cabe na rotina. O que é isso? Estratégia, né? Como médica, eu falei para vocês que eu tinha grandes dificuldades no meu consultório de conseguir ajudar os meus pacientes a aderirem à mudança de vida. E aqui na nossa plataforma, a gente tenta associar autocuidado com cuidado coordenado. Mas como assim? Ou você manda o paciente se cuidar, ou você cuida do paciente? Os dois. Porque a gente sabe que é muito fácil falar para o paciente, faça isso, tome esse medicamento. O problema é que ele chega em casa e não adere, né? Ele não toma o medicamento, ele não começa a fazer atividade física. E aí os profissionais começam a falar, mas não é responsabilidade minha. Eu já falei, eu já orientei, e é responsabilidade nossa, sim. A gente precisa achar uma estratégia que realmente engaje. E essa é a nossa luta lá na Habitat. E por que cuidado coordenado? Por muito tempo, persistiu essa medicina dividida, né? Que o paciente passa em 10 médicos, ninguém fala com ninguém. Quando é no SUS é até mais fácil, porque tem a visita domiciliar, tem a enfermeira, que às vezes acaba sendo uma cola ali para o paciente, mas às vezes quando você vai para o particular, para o plano de saúde, não tem essa estratégia. Então, não é só dar o protagonismo para o usuário, mas é também dar as ferramentas e ajudar a coordenar o cuidado dele. Então, a gente trabalha com alimentação, movimento, sono, equilíbrio e saúde. A gente tem um podcast, tem o nosso site, tem o nosso aplicativo. E no nosso aplicativo, aqui é um pouco do nosso site, e aqui no nosso aplicativo vocês podem encontrar programas gratuitos, focados, ou a gente tem o que chama Saia do Sofá, tem o Virada Saudável, são passos pequenos, baseados em micro hábitos, para você começar a mudar seu estilo de vida ainda hoje e chegar lá no futuro, mas ter uma longevidade realmente saudável, não só existir, né? A gente quer mais é viver. Até terminei aqui antes do tempo, então se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Muito obrigada. Ela tem uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Eu sou cuidadora, né? Então, tem
a senhorinha que eu assisto, ela gosta muito de ficar sentada. E ela já está com problema aqui, né? Os desgastes nos quadril. E aí eu faço um pouquinho de exercício com ela, os que a médica pede para fazer, né? Mas é complicado, porque a família também não dá, assim, aquele suporte para a gente, sabe? Então, ó, se vira, né? E eu fico um pouco no pé, sou um pouco insistente, né? Da família, ó. Tá precisando levar lá no médico, ó, precisa isso, vocês precisam observar mais isso, né? Então, você falou, precisa sair mais do sofá. Aí eu lembrei, né? A gente está tentando fazer esse movimento, né? Ficar tanto no sofá, que se deixar, fica lá, assim, mais duro. A gente se acomoda, né? A gente vai pela inércia. Então, eu não sei o que o nosso corpo está pensando agora na pandemia, né? Porque eu acho que os nossos músculos devem estar assim, gente, o que aconteceu? Do nada, ninguém sai do lugar, fica todo mundo sentado o dia inteiro, a gente não vê a luz do sol, né? E com o idoso já está acontecendo isso muito antes da pandemia. Então, a gente vê a correria, a gente vê essa questão das familiares não terem tempo e da gente esquecer que o idoso, ele já teve autonomia, ele já teve uma vida e que a gente precisa entender o que ele gostava antes. O que ele gostava antes dessa ida para o sofá, né? Eu tenho uma paciente que tá com 93 anos agora e na pandemia ela ficava muito brava, porque ela não podia sair de casa. Aí logo que afrouxou, a primeira coisa que ela fez, eu lembrei da Gilda, que estava aqui mais cedo, ela pediu para ir no samba, porque ela sempre gostou de sambar. Ela não samba, obviamente não vai conseguir sambar tanto mais, né? Mas só dela ir lá e dar uma movimentada, eu acho que isso traz uma alegria, isso renova, né? E idoso, às vezes, gosta de conversar. Então, se tiver alguma atividade em grupo, se tiver alguma coisa que, por exemplo, se ela gostava de dançar, alguma coisa que envolva dança, se gostava de pintar, alguma coisa que envolva tela, né? E tentar encontrar, primeiro, algo que ela realmente gosta, mas que vá fazer ela deslocar, sair de casa. Até fazer uma feira, ir na feira, comprar as coisas, pegar um pastel. O exercício dentro de casa, ele é super recomendado, né, principalmente como forma de fisioterapia, mas nem sempre ele é tão prazeroso para o idoso, né? Meio que assim, é obrigação. Então, tentar descobrir algo que gosta, se ela virar para você e falar, não gosto de nada, então a gente vai experimentar tudo. Amanhã a gente experimenta dança. Tem isso. Não gosta de fazer atividade, porque cansa rápido a mão também, tem cãibra. Aí não dá para andar, fazer caminhada, porque cansa, né, os quadris. É complicado. Aí eu fico inventando, né? E até o tempo, né? Às vezes a gente acha que tem que fazer meia hora, começa fazendo 5 minutos. E aí a importância do cuidador, né? Porque você tá ali com ela todos os dias. Tem que ter essa paciência de insistir, de tentar, de procurar, observar. Sim. Obrigada a você pela pergunta. É isso então, gente. Boa noite. Muito obrigada. Mas o que é exatamente que vocês fazem? O que exatamente vocês fazem no Vitat? 5 minutos do pitch, rapidinho. será igual eles falam? A Vitat, ela é uma spin-off da Raia Drogasil, porque a farmácia ela foi muito tempo associada só à doença. Então, a gente nasce da Raia Drogasil, mas para criar um ambiente de saúde. Então, a gente quer ajudar as pessoas a mudarem de estilo de vida, de mudarem de comportamento e criarem hábitos saudáveis. Então, no site você encontra a parte de conteúdo. No nosso aplicativo, você encontra serviços gratuitos que podem ser feitos na farmácia, por exemplo, bioimpedância, medição de glicemia. E aí a gente tem as nossas unidades Vitat, né, que são dentro de algumas unidades da Raia Drogasil. E a gente tem esses programas. O que são programas? São conteúdos selecionados dentro de um tema, com pequenas atividades para você criar um hábito novo. Então, por exemplo, saia do sofá. Tem conteúdo sobre exercício físico, tem exercícios físicos gravados, tem uma feature, né, que a gente fala que é uma função dentro do aplicativo, que você pode enviar foto ou vídeo de como você está fazendo exercício para personal avaliar. Isso, por exemplo, é totalmente gratuito. E a gente tem alguns programas que vão ser lançados ao longo desse ano e do próximo, que são programas já com profissionais. Então, a gente acabou de lançar um que chama de Bem com Seu Peso, que é de emagrecimento saudável, que a gente tem consulta com a nutricionista e com o personal. E toda uma jornada de cuidado para gerar desfecho. Hoje a gente tem um problema muito grande em saúde, que como o paciente ele vai em vários lugares,
a gente nunca sabe se ele realmente está ficando mais saudável. Então, todos os programas da Vitat, eles são pensados para chegar em um desfecho. Então, por exemplo, reduzir, se a gente está fazendo emagrecimento saudável, tem que reduzir o risco cardiovascular. Então, vai ter uma jornada que passa por marcar uma consulta, que passa por aquele conteúdo, que passa pela a consulta com o personal, começar a fazer atividade física, tem um cardápio para chegar no final de 4 meses e ter um desfecho que não é só de medida, mas também é de redução de risco cardiovascular, de diminuir o número de medicação que usa, né? E aí, os que são gratuitos, a gente já tem muito mais nesses 4 pilares que eu mostrei para você. Então, tem a parte de movimento, tem a parte de alimentação, tem a parte de autocuidado, né? Tem essa parte de saúde, tem programa até de Covid. Então, tem uma variação de conteúdos muito grandes. E a gente tem um podcast também, que a gente traz sempre um influencer e um profissional de saúde para falar sobre algum tema que seja interessante para os pacientes. Ah, tá bom. Obrigada. Por nada. Muito obrigado. Obrigada. Ok, então, Fabrícia, muito obrigado.